bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. É a lição de jovens, terceiro trimestre de 2024, na Cova dos Leões. Vamos estudar sobre Daniel, testemunho de fé e coragem para o testemunho cristão em nossos dias. Então, é a nossa lição de jovens, é a lição número 1, 7 de julho de 2024, da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD, para comprar ali bíblias, revistas, harpa, comentários bíblicos, livros, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, a loja da CPAD está no novo endereço, na rua João Tobias 360, ali no Belenzinho, bem pertinho da estação Belém do metrô e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali também no novo templo, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o pastor Silas, o Alex, e ali também você encontra bíblias, revistas, comentários bíblicos e livros para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do nosso amigo e parceiro pastor Fernando Andrade. Você comprando online, você estará ajudando diretamente este canal. Não podemos esquecer, você não pode esquecer de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, compartilhar essa videoaula com as pessoas, deixar o seu comentário bíblico. Isso é muito importante para nós, para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e ele vai levar adiante, tá bom? Então não esqueça, seu gostei, uma paz do Senhor, um abraço, qualquer coisa, tá bom? Vamos lá então, lição de jovens da nossa CPAD. Lembrando que se você quiser contribuir, puder contribuir com o nosso canal, tem aqui embaixo o número de um celular, São Paulo, 11 989 15 6905. Ali você pode mandar um Pix para cooperar conosco. Isso é muito importante, você investir no reino de Deus. E se você quiser ser um patrocinador, um membro, quiser mensalmente nos ajudar, ou quiser ter o seu produto aqui divulgado, então você pode nos chamar no e-mail albrunol@yahoo.com.br, soletrando a L Bruno @yahoo.com.br. Vai ser muito bom ser patrocinado por você e poder divulgar o seu trabalho. Quero agradecer já esse espaço que estamos usando aqui, é a casa do pastor Reginaldo Aparecido Amaral. Que Deus o abençoe, abençoe sua esposa, sua família, tá? Estamos aqui provisoriamente com um estúdio montado aqui na casa do pastor Reginaldo para gravar as aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá então, a lição de jovens da CPAD, lição 1, 7 de julho de 2024, Daniel, uma jornada de fidelidade. O texto principal está em Daniel capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Resumo da lição: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Quais são os objetivos desta primeira lição? Entender o panorama geral do livro de Daniel. Então, essa primeira lição é uma panorâmica. Segundo objetivo, compreender o contexto histórico da vida do profeta Daniel. E terceiro objetivo, refletir a respeito
da chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Antes de lermos o texto bíblico, o comentarista é o pastor Valmir Nascimento. Ele é jurista, mestre em teologia, doutorando em filosofia e é auxiliar na Assembleia de Deus em Cuiabá, no Mato Grosso. Tá bom? Então é um homem preparado para nos ensinar a palavra. Vamos lá no texto bíblico, Daniel 1, do versículo 5 ao 14. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vosso iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Na introdução, ele diz que nós vamos nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel. Esse livro ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, em virtude das suas revelações e visões escatológicas dos últimos tempos que o Senhor deu ao profeta. Daniel é um livro histórico e profético. Então, ele tem essas duas características. Tá? Ele abrange o período dos quais os israelitas estiveram exilados na Babilônia, período que eles ficaram lá, os 70 anos, destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos lá na Babilônia. Quando olhamos os 12 capítulos que vamos percorrer, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Daniel é um exemplo inspirador para nós cristãos em geral e os jovens em particular. Então, para todos nós, adultos e jovens, o seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar as adversidades e a cultura secularizada, pluralista e neopagã que predomina na sociedade ocidental contemporânea. Então, da mesma forma que era na Babilônia, uma cultura secularizada, uma cultura pluralista, uma cultura neopagã, tá? Essa
é uma cultura que vem lá daquela época e está no nosso meio também, na nossa sociedade ocidental. É um modelo, Daniel é um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil, ou seja, contrária à fé de Daniel. Nessa primeira lição, vamos ver uma visão panorâmica do livro e do seu contexto, o que estava ocorrendo ali ao redor, e o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico, as experiências de Sadraque, Mesaque e Abednego e as experiências de Daniel. Vamos lá no livro de Daniel, panorama geral. Panorama geral é, os 12 capítulos desse livro de Daniel percorrem um longo período histórico, que começa com a primeira invasão babilônica ao reino de Judá, no ano 605 a.C., até a queda da Babilônia diante de Ciro da Pérsia, em 536 a.C. Então veja que são aí um bom período, né? 70 anos, né? O livro narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, já falamos, né? Destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles suportaram em terra estrangeira. Então eram muitos desafios em todas as áreas, né? Desafio moral, desafio espiritual, desafio cultural, né? Desafio linguístico, era uma outra língua, né? Os caldeus falavam a outra língua, né? Então, ao longo de todo o tempo que eles estiveram lá, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, perante esses imperadores, esses reis, né? O rei da Babilônia, depois Ciro. Também registra nesse livro, então, está falando aqui Daniel, serviu desde a juventude até a velhice. Então, veja a permanência, né? Também registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe deu, inclusive interpretações de sonhos, visões de animais simbólicos e uma visão detalhada dos eventos escatológicos ou apocalípticos. Por isso, o livro é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Tá? Então, nós temos aí, em primeira mão, o panorama geral. Tá? Um livro histórico e um livro profético, mostrando ele recebendo aí as visões detalhadas dos últimos tempos. A autoria e mensagem. Primeiro, entre os judeus é dominante e entre os cristãos que o autor deste livro é o próprio Daniel, tá? Conforme atestam as evidências internas. Então, nós podemos dar uma olhadinha, Daniel 8 e 15, quando começam os profetas menores, né? Terminando aí Ezequiel, você tem Daniel. Daniel, capítulo 8 e o versículo de número 15, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Você encontra na CPAD. Daniel 8 e 15 diz assim: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Então, essa é a evidência interna, ele registrando em primeira pessoa que ele estava escrevendo. Versículo 27, e eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então, de novo, ele em primeira pessoa. Também em Daniel capítulo 10, capítulo 9, versículo 2, diz assim: no ano primeiro de seu reinado, está falando aqui do rei Dario, tá? Eu, Daniel, entendi pelos livros, então primeira pessoa, ele está escrevendo,
E o capítulo 10 e o versículo de número 2 também. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então veja que a evidência interna, ele mesmo registra, né, que ele estava escrevendo. E a referência de Jesus ao profeta lá no Novo Testamento, Mateus 24, e o versículo de número 15. Mateus 24, versículo 15, que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, Jesus aí atestando a historicidade e a autoria do livro de Daniel pelo próprio profeta. Os seus registros, né, revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual eles viveram exilados em meio a uma cultura diferente e hostil. Imagina um povo ali durante 70 anos, né, numa sociedade totalmente diferente. O seu conteúdo, o conteúdo do livro de Daniel, compõe uma mensagem repleta de significados e ensinamentos. E a gente vai ver isso ao longo dessa lição. Destaca a necessidade de o crente, agora traz uma aplicação, a necessidade do crente manter a fé inabalável em momentos de adversidades e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente, ou seja, guardar um caráter, né, de retidão. Mostra também a mensagem que Deus é soberano e Ele é o Senhor da história, pois o reino, o domínio e a majestade dos reinos lhe pertencem a Deus, o soberano. A estrutura e a peculiaridade, suas peculiaridades. Por se tratar de um documento histórico, primeira parte, e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em 2 partes, né, que formam um todo perfeito. Na primeira parte, vai do capítulo 1 ao 6, são narrados os fatos e as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia. Então, é o início da jornada de Daniel. Na segunda parte, do capítulo 7 ao 12, estão as visões e as mensagens proféticas, as mensagens apocalípticas, que revelam acontecimentos dos séculos seguintes e até o fim. Então, veja, tem coisas que Daniel profetizou que ainda não aconteceram, ainda vão acontecer. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, isso aqui é importante, dobre a sua atenção, Daniel não profetizou diretamente ao povo, diferente lá de João, no Apocalipse, diretamente às 7 igrejas da Ásia, né? Como outros profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, ele serviu como um conselheiro e intérprete de sonhos e visões para reis e governantes da Babilônia. Então, as profecias e as visões que Deus dava a revelação era entregue diretamente aos reis, aos governantes da Babilônia, né? Outra característica notável é o uso de 2 línguas diferentes. A maior parte do capítulo 2 até o capítulo 7 é escrita em aramaico, tá? Os capítulos de 1 a 8, os capítulos 1 e 8 até o final são escritos em hebraico. Essa mudança de língua reflete o quê? A natureza do livro, que abrange eventos ocorridos na Babilônia e profecias relacionadas a Israel. Então, veja, isso é uma peculiaridade, 2 peculiaridades, né? Uma parte escrita em aramaica, outra parte escrita em hebraico, tá? E as visões, as revelações eram voltadas mais para os governantes, né, daquele período.
tá bom? Então isso é importante, é a estrutura e peculiaridades. A gente vai para frente entender um pouco melhor. Número 2, compreendendo o contexto histórico. No pano de fundo dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade por causa da disputa pelo predomínio político na região. Então havia ali gente dominando, outros sendo dominados, então havia um burburinho. Em 605 a.C., após derrotar o faraó Neco do Egito na batalha de Carquemes, está lá em Jeremias 46, a Babilônia estava se consolidando como grande potência. A Babilônia estava conquistando o mundo de então. Liderada por Nabucodonosor, o exército babilônio invadiu e sitiou Jerusalém no terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Então, invadiu Jerusalém, sitiou, para poder invadir. Era o início das invasões babilônicas ao reino de Judá e sua capital. Então, esse era o contexto. Os babilônios estavam conquistando todas as nações ao redor, todo o mundo de então. Logo depois, em duas outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida, agora em 597 a.C. Então foram 3 invasões, E a terceira invasão, a maior de todas elas, em 586 a.C., ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo totalmente destruído. Então veja, a Babilônia invadiu 3 vezes aí o reino de Judá e destruindo todas as coisas. Esse é o contexto histórico, Um rei ímpio. Vamos para essa segunda parte do contexto. Jeoaquim era filho de Josias e sucedeu seu pai como rei de Judá aos 25 anos de idade. Segunda Reis 23, 36. Foi um rei ímpio, esse Jeoaquim, que não andou nos caminhos do Senhor. Então, filho de Josias foi rebelde. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus, alertando Jeoaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino, devido à idolatria e à injustiça. Então, ali, a idolatria e a injustiça era algo terrível ali no reino de Judá. Ele exortou, aqui está falando de Jeremias, Ele exortou o rei e o povo a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Jeoaquim não apenas rejeitou as palavras do profeta, mas também queimou o rolo no qual a palavra de Deus estava escrita. Então é como se hoje alguém fosse advertido e a pessoa não apenas não aceitou a advertência, mas pegou a Bíblia e queimou. É mais ou menos isso que esse rei Jeoaquim fez. Olha que coisa terrível. E aí, o outro contexto aqui, Deus castiga o seu povo, porque o líder estava desviado e levou a nação também à idolatria e à injustiça. Israel havia virado as costas para Deus. Em vez de arrepender-se, os líderes e a nação endureceram o coração para não seguirem os seus estatutos. Segundo Crônicas 36:14. Então eles ficaram mais endurecidos ainda. E por essa razão, óbvio, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa. E como é que ele permitiu, como é que ele disciplinou? Ao permitir o seu cativeiro e a destruição da cidade. Essa foi a maneira que Deus estava castigando Judá. O profeta Daniel é enfático ao escrever que foi o Senhor que entregou o rei de Judá, o Jeoaquim,
nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados e profanados. Tá? Tudo que havia no templo foi levado para a Babilônia. E aí vem a lição, né, que eu e você precisamos aprender. O Senhor corrige quem Ele ama. Hebreus 12, 6. E toda a história está sob o seu controle. Deus está no controle de toda a história. Ele sabe o meu começo, o meu meio e o meu fim. Tá? E se for preciso, Ele nos corrige por causa do seu amor por nós. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e até mesmo os ímpios podem ser usados para cumprir a sua vontade. Então, esse é o contexto, né, de Daniel e seus amigos ali, por que eles foram levados cativos para a Babilônia. Número 3, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. O que nós temos a ver? O que nós podemos aprender com o livro de Daniel? Primeiro, um livro para todas as épocas, né? Olhando para a jornada íntegra de Daniel, esse jovem hebreu, até a sua velhice, chegamos à conclusão de que o livro de Daniel é para todas as épocas. Daniel foi retirado à força da sua casa, quando ainda tinha cerca de 14 anos. Daniel foi conduzido lá para a Babilônia, a terra estrangeira, dentro de uma cultura hostil, cercado por inimigos, enfrentou diversos ataques e desafios ao longo de sua trajetória. Parece comigo e com você, não é verdade? Vai dizer que você não se sente, às vezes, um peixe fora d'água dentro desta cultura hostil ao cristianismo, hostil à nossa fé. Era isso aí que estava acontecendo com Daniel. Daniel, esteve exilado por mais de 70 anos até o fim da vida. Tudo indica, né, que Daniel não voltou para Jerusalém. Ele morreu lá na Babilônia, né? Ele enfrentou conspirações, ele enfrentou mudanças culturais e políticas, sendo pressionado de diversas formas, mas não negando a sua fé. Daniel não negou a sua fé. Embora centenas de anos tenham se passado desde a sua época, sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias em que nós estamos vivendo. O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual e a sua mensagem urge para esse tempo. A sua mensagem é muito atual para nós, né? A história de Daniel pode ser a nossa história. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que nos aguarda. Portanto, estejamos preparados, aprendendo com a vida de Daniel, né? Número 2, um mundo transtornado. O período do profeta Daniel foi um dos mais turbulentos em termos de mudanças geopolíticas na região do Oriente Médio e no mundo antigo. Ele viveu em um mundo cujas características se repetem hoje. Então, tudo que Daniel viveu parece-se muito com o nosso tempo. Primeiro, letra A. Mundo frágil e cheio de incertezas. Estudiosos têm caracterizado esse período recente, principalmente agora, depois da pandemia, pós-pandemia, como um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, é um mundo de relações superficiais, é um mundo em que as pessoas andam extremamente ansiosas, é um mundo não linear. Você nunca sabe direito para onde está indo, o que vai acontecer, não há uma previsibilidade, né? E é um mundo incompreensível, tá? Os valores estão totalmente invertidos. A Babilônia era palco das transformações e agitações
globais da sua época. Então era mais ou menos a mesma coisa de hoje. Daniel viu impérios desmoronarem e reis caírem, tá? Enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes. As pessoas nunca sabiam como seria o dia seguinte, como seria o mês seguinte. Havia uma instabilidade muito grande. A trajetória, então, de Daniel vai nos ensinar a encontrar resistência e coragem em dias ruins, além de esperança numa época de desespero. Então, esse é o foco dessa lição desse trimestre, né? Nós vamos aprender com Daniel como encontrar coragem e resistência em tempos ruins, que são esses tempos que estão sendo inaugurados, né? Letra B, um mundo com constante transição de poder. Tá? Daniel serviu nos impérios babilônico e medo-persa, tá? Com a mesma fé e fidelidade. Assim como ele foi fiel a um soberano, ele foi fiel ao outro. Nenhum soberano o fez mudar suas convicções, tampouco o poder o seduziu. Tampouco o poder o seduziu. Com Daniel somos lembrados de que os reis, governantes e presidentes desta terra passam, mas o Senhor Deus permanece para sempre. Não importa quem esteja no poder político, o cristão mantém sua esperança sempre em Deus. Não devemos acreditar que esse ou aquele político, que esse ou aquele governante, ele vai resolver o problema do nosso tempo, o problema da nossa terra. Não, a nossa esperança é em Deus, a nossa fé é em Deus. Um mundo de conflitos e vitórias, lembrando que nós estamos numa panorâmica, por isso que nós estamos dando uma acelerada, tá? Daniel viu de perto os horrores da destruição provocada pelas guerras entre nações e sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Ele foi levado com seus amigos para o exílio babilônico, né? Semelhantemente, ou seja, o mundo atual, o mundo contemporâneo, continua a ser palco de conflitos internos e internacionais, continua sendo palco de ações terroristas e violências de todas as formas, provocando dor e migração forçada. Ou seja, não mudou nada. O mundo da época de Daniel para o nosso mundo, aproximadamente 3.000 anos, 2.500 anos atrás, continua a mesma coisa. Isso nos faz recordar das pessoas que se encontram nessas situações, que precisam da nossa oração, apoio e busca por soluções. Devemos orar pelos imigrantes, né? As pessoas que estão atravessando o mar Mediterrâneo, as pessoas que estão ali atravessando de Cuba para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, pessoas que estão fugindo de guerras civis, guerras políticas, conflitos, e nós precisamos estender a mão. Aqui na América Latina a mesma coisa, enfim. Letra D, mundo hostil aos valores judaico-cristãos. É possível traçar então um paralelo da época de Daniel com o panorama da cultura contemporânea do nosso tempo, essencialmente hostil à visão de mundo judaico-cristão. Então, eles não aceitam esses ensinamentos que nós recebemos da Bíblia Sagrada. Da mesma forma que Daniel, aquele jovem hebreu, foi pressionado a abandonar sua crença em razão das pressões culturais e religiosas dentro da Babilônia, os cristãos de hoje também estão enfrentando ataques severos da cultura anticristã, a exemplo do relativismo e do secularismo, dentre outras
correntes filosóficas. Então, eles não aceitam a verdade absoluta em Jesus de Nazaré, eles não querem saber de Deus, a existência de Deus, é o mundo secular, cada um vive do jeito que quiser, tá? E eles querem influenciar nós, os cristãos. Como vamos ver no decorrer deste trimestre, então, o livro de Daniel nos ensinará a ter sabedoria e inteligência espiritual para combater as estratégias do inimigo no tempo presente. Isto é fundamental. Este é o ensinamento que nós vamos ter ao longo deste trimestre na lição dos jovens. Devoção e testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho nos mostra que a sua convicção não estava confinada ao ambiente privado, preferindo enfrentar os leões a renunciar a uma confissão pública da fé. Ele preferiu cair lá na cova dos leões, ser lançado na cova dos leões, do que negar a sua fé publicamente. A mesma coisa aconteceu com os meninos que foram lançados na fornalha ardente, que a gente também vai ver mais para frente. Então, Daniel é um grande exemplo bíblico de como podemos usar a sabedoria e o conhecimento de Deus para destacar para testificar, melhor dizendo, em diversos lugares da sociedade. Então, nós não somos cristãos apenas dentro de casa, apenas dentro de uma igreja. Nós temos que ser crentes e cristãos dentro de casa e também no espaço público. É para isso que nós fomos chamados. Então, aqui, desta maneira, terminamos essa panorâmica do livro de Daniel, né, mostrando essa jornada de fidelidade. Vimos o contexto, né, e vamos estudar mais aprofundadamente durante o trimestre, tá bom? Só fazendo uma pequena observação, nós lemos a revista, nós fazemos alguns comentários, não temos a pretensão de trazer grandes informações além das que já estão aqui na revista, portanto, não se decepcione conosco, fique conosco, ore por nós e nos ajude para que nós possamos fazer com excelência esse básico que estamos aqui apresentando, tá bom? Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal também e até a próxima aula, se Deus quiser.